Os créditos vão estar na descrição do vídeo. Não esquece, deixa seu like, comenta aqui se acha dos comentários, se inscreve no canal para fortalecer e vamos trazer cada dia mais notícias aqui do Corinthians. Valeu, até. O Fabinho Soldado falou sobre a permanência de outro atacante bom, o Yuri Alberto. Vamos ouvir. É um sonho importante, mostra a grandeza do jogador. Ainda mais um atleta que está jogando no Corinthians, os sonhos precisam ser altos. Mas a gente sempre pensa, né, que antes de qualquer saída, como é importante o jogador ganhar títulos pelo Corinthians, ficar marcado na história positivamente no Corinthians, e o Yuri Alberto especificamente, ele também pensa nisso. Ele é um profissional, ele está aberto, sim, a receber sondagens, a receber propostas, faz parte da vida de um atleta. E a gente, quanto a clube, o que a gente precisa, o que a gente realmente está focado é a permanência dele. Até então, não aconteceu nenhuma oferta oficial, a gente vai estar sempre aqui aberto, pronto para conversar, em qualquer circunstância que for. Mas eu também tenho certeza que o Yuri, mesmo que tenha esse sonho de jogar também na Europa, ele também tem sonhos de conquistar grandes coisas no Corinthians. É isso que a gente espera. Muito bem, tá aí o Fabinho Soldado falando sobre o Yuri Alberto. Qual é a situação, Vesta? Não chegou nada, mas se chegar ele vai, ou se não chegar ele não vai. O que você acha? A gente deve mostrar daqui a pouco uma declaração dele. É a mais diferente até agora. Foi meio surpresa quando ele fala, eu vou ficar sim. Mas até então ele não tinha falado isso. A situação do Corinthians, o problema todo, para variar, é o dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, é de uma dívida que o Corinthians tem com o André Cury, seu empresário, de 33 milhões. Então, quando você está devendo, você fica sem muito poder de barganha, você chega fraco na conversa, você chega com a cabeça baixa. Então, se o André Cury traz uma proposta da Premier League, que eu sempre disse aqui, que é o que mexe com a cabeça do Yuri, aí o André vai falar, você não quer vender? Tá, e os meus 33, como que você faz aqui? Você vai conseguir me pagar? Se você não conseguir me pagar, se você não tivesse dinheiro, eu vou vender ele, a gente vende ele, e parte do que você vai ganhar, você pode me dar. É um pouco o movimento que o São Paulo fez, e aí ficou mais fácil para o São Paulo. São Paulo vendeu um jogador para o Benfica e surgiu a possibilidade dele ser vendido lá. O São Paulo tinha 45% do garoto. E aí o Juliano Bertolucci falou, amigão, você me deve 40 pau aqui. Eu tenho esse dinheiro para receber. O Morato, né? Isso. Me dá tudo aqui, a gente acerta, obrigado, satisfação. Você não recebe nada, mas você me paga o que eu devo. Para o São Paulo ficou cômodo, porque ele não fazia parte do elenco, ficou lindo. Beleza, pode pegar esse dinheiro, eu resolvi meu problema. No caso do Corinthians, ele pode fazer o mesmo movimento, mas ele perde o principal atacante que ele tem no elenco. Ele resolve com o empresário, mas ao mesmo tempo perde um jogador. Então é uma situação complicada, você já pagou uma bala lá para o Zenit para tirá-lo aquela vez, então o lucro da operação não vai ser tão grande. Eu estou levando em consideração, porque o clube não foi transparente com o Duílio aquela vez, que você gastou já 12,5 para ter o Yuri. 25, comprou 50, gastou 12,5. Deu aquela molecada toda que valia 12,5. Quanto que você vai ter que ter um lucro? No mínimo mais 20 de euros para você ter 10,5, que quase que dá um 0-0. Ou 25 de euros para ter o 12,5, porque metade é do Zenit. Para ter o 0-0. Então não valeria muito a pena você perder um atacante para quase não ter nenhum lucro. Então é muita coisa para se falar, a janela nem abriu ainda, vai abrir lá no começo de janeiro, mas eu tenho por mim que todos os gestos dele nos últimos jogos foram gestos de quem estava se despedindo. Era choro no intervalo, na entrevista, comemorar o gol, pôr a mão no coração e fazer assim pro estádio inteiro. A cada gesto dele me pareciam gestos de quem estava indo embora, apesar da última fala, o último movimento que se tem é um sim que acho que a gente vai mostrar aí. A gente não tem essa sonora dele, mas ele falou na premiação da TV Gazeta, ontem, dos melhores do campeonato, ele falou, eu fico sim. Foi o que ele falou. A Rafa pergunta, você vai ficar? Sim. Aí todo mundo pega, porque ele não tinha falado. Até o André Plihal brincou, né? Eles fizeram bola de prata, ele falou, o André Plihal disse, eu fiz a pergunta 15 vezes e as 15 ele ficou
ali. E aí na Gazeta, tal, ele foi e falou que vai ficar, foi a primeira vez que ele falou. Então, eu não sei, é que eu até fiquei brincando na minha rede social. Beleza, ele falou sim, o empresário dele tá sabendo que ele ia falar aquele sim? Porque se o empresário dele também não estiver sabendo de nada, não vai adiantar, é um sim que não vai valer muito. Então vamos ter que aguardar, não tem jeito. E aí muitas vezes o empresário, depende da ascendência sobre o jogador, quem define... A vida é empresário. Exatamente, né? Então, isso. Agora, dá para entender pela explicação do Vessone a questão financeira do negócio. E quando você tem um jogador desse, jovem, artilheiro do campeonato tal, para ganhar como está comprometida a operação por todas essas dívidas e tal, é claro que é muito melhor para o Corinthians manter o jogador no elenco, né? Tem essa história, ontem eu ficava vendo as premiações lá, o cara tava numa dieta lá sem comer carne, sem comer, no meio do massa, sem comer carne, sem comer chocolate e sem videogame. Nos últimos videogame 3... engorda? Não, para estar focado no videogame, jogos. Videogame, pode ser poker, jogos. Os caras não têm o que fazer, os caras viram noite... Vira a noite. Vira a noite jogando. Até 5 da manhã e tal, e aí você... E muitas vezes, e os jovens então, como ele, muitas vezes, e ele falou que desta agora, de férias, artilheiro do campeonato, ele vai comer uma carninha, comer um chocolatinho e jogar um videogame de vez em quando. Pô, mas tô refletindo sobre essa história, né? Atrapalha muito o jogador. Muitos. Os caras passam a madrugada inteira jogando. Não dorme, né? Não dorme, tem treino 9 da manhã. Vai dormir às 5. Aí acorda às 7h30 para ir no treino. Tem cara que vai quebrar a noite. Tem cara que fica na casa dele ou na concentração, varando a noite no videogame. Não, tem um mundo à parte aí, competições. O outro lá. Exato. Um desses jogos, por exemplo, eram 3 da manhã, quando o Danilo Avelar fala aquela frase lá para um argentino que estava no jogo online, eram 2h15 da manhã. E aí alguém pescou. Aí alguém tirou um print e tal e virou tudo aquilo que virou. Então, é algo que hoje faz parte aí do mundo das crianças e adolescentes e dos jogadores também. Agora, Massa, o Fabinho Soldado, em outra entrevista lá, acho que foi na mesma entrevista, ele falou assim, não, nossa prioridade zero aqui no Corinthians é manter todo mundo, ter esse time aí para 2025. E aí tem o vai não vai do Yuri Alberto, que a rigor não tem ainda proposta nenhuma, né? Mas se não for agora, vai ser no meio do ano, né? O Yuri e o Bidon vão ficar, né? Isso me parece óbvio, pela qualidade dos dois, só por isso. E o Bidon ainda tem uma coisa que a Europa ama, que é o 8, né? Jogador que vai, marca, tal, taca, tal, pisa na área, não sei o quê, né? Um jogador de muita qualidade. Então vai perder, isso é fato. Isso fato. Poderia ser uma questão, uma venda de até dói, né? Mas uma venda do Bidon, que tem muito talento, poder suprir boa parte, viabilizar a manutenção do time caro que o Corinthians tem. Mas aí enfraquece o time. Não tem jeito, é cobertor curto. Qual é a escolha que você faz? Né? Esse ano vendeu o Wesley e o Moscardo. Você já tem lá 40 milhões de euros os dois. Peraí, tem jeito. Você já tem lá aquele menino que veio do Vasco, que jogou no Vasco. Você tem o Romero, você tem o Luiz Henrique e aquele Thales Magno. Então, você não vai morrer. Volante tem 8. Não, então assim, aí nós vamos ter... Bidon, mas você tem... Não, ok, mas... Centroavante. Tem lá. Entendeu? Então, você vai entender se o Corinthians tá afim mesmo, ou se é conversinha, né? Pra boi dormir. Boi dorme? Dorme, que ter esse claro que dorme. Dorme? Bom, e quem falou também foi o Memphis. Memphis fez um discurso agradecendo tudo que ele está vivendo no Brasil. Discurso bem legal, cara. Vamos ouvir. I'd just like to take this opportunity before everybody go on vacation to say thank you to everyone because the president, staff, coach, Fabio, and the people that receive me every day, physioterapeutas, coach here, everyone, they help me a lot to be adapt quick. But the most I want to congratulate is the players because
They welcomed me like a family, and it's not easy because I'm coming from Europe. I'm there to tem que adaptar, to a new country, novo país. Directly, I felt home because everybody se sentiu em casa. Everybody gave me like positive energy. So I just want to thank you for that. Our challenge for next season is to change something in our mentality, and because I see the quality in everyone. We have a qualidade, but with quality only you cannot win titles. And we see this season because we had 2 semifinals. A gente viu essa temporada, 2 semifinais, we were not 4 jogos. able to take it our way. And I think that has something to do with the mentality and concentration on the training. So let's go on vacation. It was so heavy for you guys, not for me. I mean, I'm here 3 months. So enjoy the vacation and come back with something like look in the mirror. What can I do for Corinthians? For the team? O que a gente pode fazer melhor pro Corinthians? Win a title, because we need para ganhar títulos. We want to win titles. A gente It doesn't come with one day, just the games. It starts with the training. Thank you so much. Muito obrigado. Que legal, hein? O Vessone, cada vez que espetacular, cara. Ele chora. Tá Mas, tudo bem? mas não é legal? Não, mas É eu a achei... solução. Não, porque a gente tá acostumado àquelas loucuras de vestiário, o cara berrando, dando tapa no peito de todo mundo, aqui é grande, e tal. O Memphis Depois do jogo é diferente. Hã? Depois de vitória, então. Mas não é? Isso é Tá antes. todo mundo acostumado com aquelas loucuras. Não, mas ele identificou. Aquela coisa louca. Ele identifica algo. É. E é legal então. isso, cara. Muito. Eu achei um discurso de liderança, um discurso lúcido de alguém envolvido no projeto do clube. Gostei muito, assim. Aí rolou uma tradução simultânea, que é o auxiliar do Ramon Dias, que desenrola bem o inglês e foi falando rápido para os jogadores. E aí eu achei muito legal aí a TV do clube que divulgou esse discurso dele. Bem legal. É o que a gente estava falando das estrelas, né? Depende. O Gabigol, num novo clube, teria que fazer isso. O Rames Rodrigues, no novo clube dele, teria que fazer isso. Pra valer a pena. Mas vamos combinar que Não, pra valer a pena. se o Rames fizer isso, vai pegar meio mal. Você vai falar, o que esse cara tá falando aqui? Não, com as atitudes, evidentemente. Não, claro, ele teve. entendi. Não, você só paga 3 milhões por um medalhão. Perfeito, não, eu entendi. Tá claro. Um medalhão gringo que você não sabe, ou pelo brasileiro, se o cara tiver esse tipo de atitude, não vale a pena. Perfeito. O cara pode ser o Pelé, né? Não vale a pena. Essa é a questão, é o que ele está mostrando. Era uma grande incógnita. O que ele mostrou desde o começo foi esse comprometimento. Ano que vem ele vai ter o desafio. Ele falou, a frase dele, 3 meses. Não vai ser 3 meses, vai ser 13 para ele. O ano que vem vai ter data FIFA e seleção da Holanda. Provavelmente ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho que teve esse ano técnico. Agora, o comprometimento dele parece estar garantido, né? A cada viagem que ele fizer para a Europa jogar um jogo da Holanda, ele vai voltar 7 dias pior aqui. Sim. Isso não teve essa temporada. Vai voltar a ser convocado. Vai voltar a ser convocado provavelmente. Março é a ele primeira tá jogando data bem. FIFA. E Março. imagina-se que ele estará. Pelo que se fala, o Koeman vai Então, levar ele em março, já exatamente. na primeira. Mas, muito legal, né, Massa? Sim, cara, espetacular. Quando ele identifica que é preciso mudar a mentalidade, agora também o Corinthians veio com muita pressão, né? Muito erro muitos erros dos coaches, né, nas Copas. Exato. Eu acho que ele podia não falar, né? Não. E aí que tá, eu ia desse detalhe. É cortado ali. Ia falar. O clube corta ali. Porque eu acho que ele deve ter ido mais pra dentro. Foram 2 semifinais, 4 jogos. E aí ele fala, o clube corta e vai pra um pedacinho depois. Mas você vê que tem mais ali. No mínimo ele foi pra... foram lamentáveis e tal, mas tudo bem. Ridículos. Eu não sei se foi ridículo, mas que ele deve ter feito uma crítica mais pesada naquelas 2 semifinais. E aí você vê que o clube dá o corte. Talvez nem tenha sido pros técnicos, mas pro grupo em si. E aí deram um jeito de cortar. Isso aí. Exatamente. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes e ficou claro ali. Então, cara, lembra que o Scarpa falou, eu quero jogar na Premier e tal, ele foi ganhar menos que ganhava aqui, porque ele queria viver a experiência de morar na Europa e tudo bem. Isso aí. Isso é válido. Agora, o caminho inverso, para ele já não era tão assustador, porque ele esteve aqui na Copa. Então, ele já sentiu um pouco da cultura, do jeito do brasileiro ser, né? Que é uma coisa que o Rogério Ceni, amado por vocês, disse recentemente que o povo baiano é um povo diferente. Entendeu? Então, assim, cara, isso é o Brasil.
E é maravilhoso ver o cara se despindo de conceitos pré-estabelecidos para viver um Corinthians. É sensacional. O acerto foi até aqui 100%. Até agora não tem o que falar mesmo do cara. Não tem o que discutir. E havia muitas dúvidas. Não, vem aqui pra passear, vem aqui. A gente não sabe, não sabe. E aí o cara fez, no último ato foi um gol de bicicleta. Ele pode voltar em 25 despirocado, ser tudo diferente. O recorte que a gente tem agora é o que ele falou, o Márcio falou, 100%, cara. Nada, não tem um A pra falar desse 100%. cara. O salário dele tá tudo, quer dizer, até agora tá, mas tem algum risco de parar de pagar? Coisa? Também não se sabe, no futuro é muito difícil, né? Tem muita coisa de polícia rolando, aquela coisa toda. O Hugo Souza deu uma entrevista ontem e falou assim, cara, tudo que foi combinado com todos os jogadores, e aí eu vou falar também por mim, os caras estão combinando, acertaram tudo, pagaram todo o salário, luvas, pagaram tudo bonitinho. Eu não tenho um A pra falar, falou isso ontem à noite, então nesse sentido aí tá fechando o 31, pagou a primeira parcela do 13º, tudo bonitinho, então até agora tá tudo ok com a boleirada. A estratégia do Corinthians é essa, né? Não deixa o elenco ficar sem grana, e aí os caras fazem até mensagem lá pro Augusto Melo. E se for o caso, atrasa do André Cury, do Bertolucci, mas o dos caras tá caindo. Eu olhei a parcial da vaquinha, 30 milhões até aqui. Tudo bem, era esperado, não é uma crítica, mas era esperado que aquela loucura, que 14 milhões em 2 dias fosse, né? O cara deu uma vez grana, não vai ficar dando dinheiro todo dia. É isso. 30 milhas. E eu falei até, inclusive, na subida, né? Eu falei, não vai ficar assim, vai ter uma queda, é natural, mas 30 pau já ajuda e ajuda muito. O Corinthians, o ano passado, pagou 100 milhões só da parcela. E era só juros. E este ano dá 82, também só juros. A partir de 25 que vai amortizar juro e parcela, pelo menos como acontece com a nossa vida, nossa casa, nosso carro e tal. Então nós estamos falando, vamos dizer, esses 30 pau. Vamos dizer que foram, esse ano, por exemplo, eram 2 de 18, uma de 17, uma de 21. Cara, nós estamos falando que você quase que acertou 2 parcelas. Você fez assim, Corinthians, 6 meses, esquece a parcela, vai viver sua vida, não precisa se preocupar com a parcela. É maravilhoso, acho que já é um valor muito bom. Então, eu nunca fiquei na minha cabeça com 700 na minha cabeça, eu jamais fiquei. Porque senão, se você ficar com 700, você dá uma desanimada. 30 para 700 falta muito. Eu nunca tive isso na minha cabeça. Eu sempre trabalhei com a possibilidade de dar um respiro ao clube, seja de 6 meses, seja de 1 ano, e aí, para mais um pouco, e isso o torcedor até agora, tá acima, gente. Eu não esperava que ia dar 30 milhões em tão pouco tempo, em coisa de 6 dias, 8 dias. Eu acho muito. A dívida é de 700, não é isso? 10% é 70. Se a torcida do Corinthians pagar 5% da dívida do Estado, já é um espetáculo. Sim. Você sabe o que é se mobilizar para juntar 35 milhões de reais para um clube de futebol? É espetacular, cara. Isso aí não é para salvar a vida das pessoas, entendeu? Não é para melhorar a vida das pessoas, não. É para um clube de futebol pagar um estádio. Se isso não for espetacular, eu não sei o que é. Talvez minha careca. A gente colocou uma enquete aqui para você votar ainda sobre a história do Gabigol. Qual o melhor destino para o Gabigol? Votem vocês aqui agora. Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras ou Santos? Votei Cruzeiro. Cruzeiro também. Santos. Palmeiras. Malandrão. Deixa eu dar o meu voto aqui. Quem você acha que está ganhando? Corinthians. Errou na mosca. Tá assim, qual o melhor destino pro Gabigol? Por enquanto tá Corinthians, 14%. Cruzeiro, 37%. Palmeiras, 21%. Santos, 28%. Então tá aí por enquanto. O âncora foi bem, né? Ele tirou Os créditos vão estar na descrição do vídeo. Não esquece, deixa seu like, comenta aqui se acha dos comentários, se inscreve no canal para fortalecer e vamos trazer cada dia mais notícias aqui do Corinthians. Valeu, até a próxima.